Olá pessoal, sou o professor Orlando Mafra e hoje eu vou falar sobre as leis de Newton. Bom pessoal, vou começar a falar sobre Isaac Newton. Isaac Newton nasceu em um pequeno vilarejo na Inglaterra em 25 de dezembro de 1642, isso no calendário juliano. Pelo calendário gregoriano, que é o calendário que a gente utiliza hoje em dia, ele nasceu em 4 de janeiro de 1643. Isaac Newton não chegou a conhecer seu pai, que faleceu meses antes de seu nascimento. A família de Newton tinha uma situação financeira considerada estável e vivia da atividade rural na fazenda deles. Quando Newton tinha 3 anos de idade, sua mãe casou-se novamente e foi morar com um novo marido. Newton, então, foi morar com seus avós. 7 anos depois, seu padrasto morreu e sua mãe voltou para a fazenda levando mais 3 filhos. Na época, Newton já tinha 10 anos e não tinha muitos laços afetivos com a família. Desde a infância, ele foi considerado como um garoto solitário, característica que carregou por toda a sua vida. Aos 12 anos, Newton ingressou na King's School para poder estudar. Aos 18 anos, Newton foi aceito no Trinity College, em Cambridge. À época, somente jovens de família muito ricas estudavam no local. E Newton, mesmo vindo de uma família bem estruturada financeiramente, ainda era considerado um estudante pobre. Passados alguns anos, ele conseguiu uma bolsa de estudo na renomada Universidade de Cambridge. Nessa época, ele passou a ser admirado por professores, principalmente por Isaac Barrow. A Inglaterra sofreu com a peste negra em meados de 1660. Com isso, a Universidade de Cambridge foi fechada e Newton voltou para o seu pequeno vilarejo. O período foi considerado muito produtivo para os seus estudos. Nessa época, ele realizou anotações diversas com informações sobre ótica, mecânica e gravitação. Tratando-se ou não de uma lenda ou um fato, a história mais conhecida sobre a lei da gravidade narra sobre uma maçã que caiu de uma árvore em cima da cabeça de Newton, durante esse período de isolamento. Com isso, ele refletiu sobre a razão da fruta ter caído em direção à Terra e não o oposto. Mesmo sem saber se a história é verídica, no local ainda existe a suposta macieira. Ela continua preservada, conforme mostra a imagem aí, e já rendeu mudas que foram plantadas em diversas outras localidades no mundo, como parte da história de Newton. Passado o período de surto da peste negra na Inglaterra, Newton voltou para Cambridge. Aos 26 anos, tornou-se professor de matemática, sucedendo seu próprio mestre e protetor Isaac Barrow. Em 1672, foi eleito para a Royal Society. Em 1687, lançou o Principia, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Representou a Universidade de Cambridge no parlamento por 2 vezes, em 1689 a 1690 e em 1701. Foi diretor da Casa da Moeda, época em que fortaleceu a moeda e ergueu o crédito nacional. Em 1705, a rainha Ana outorgou a Newton o título de Sir. Foi o primeiro cientista a receber tal honraria. Em sua homenagem foi erguida em Cambridge uma estátua com os dizeres: ultrapassou os humanos pelo poder do seu pensamento. Isaac Newton morreu em março de 1727, aos 84 anos, com complicações renais. Nunca se casou, nem teve filhos. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a falar sobre as leis de Newton. A primeira lei, inércia. Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, velocidade constante, a menos que uma força resultante diferente de zero seja aplicada sobre ele. Pessoal, a força resultante ser zero não quer dizer que não exista uma força agindo sobre o corpo. Sim, pode existir. Você tem um corpo, tem uma força que age no corpo para a direita de 5 newtons e outra força para a esquerda de 5 newtons, a força resultante é nula, mas tem forças agindo no corpo. Tudo bem? Então, se a força resultante, o somatório das forças é igual a zero, só tem 2 condições para esse corpo. Ou ele está com velocidade constante, em movimento uniforme, ou ele está em repouso. Tá bom? Um exemplo aí sobre a primeira lei de Newton é um menino andando de skate, Então, seu corpo tende a permanecer em movimento, Mesmo o skate lá parando, o seu corpo tende a permanecer em movimento. Só vai cessar o movimento se uma outra força agir sobre ele, Do momento que ele está sendo lançado,
Se não há nenhuma força agindo sobre ele, está com velocidade constante, né? A segunda lei de Newton, pessoal, F é igual a ma, o princípio fundamental da dinâmica. A resultante das forças aplicadas em uma partícula é igual ao produto de sua massa pela sua aceleração. Se o corpo está sob uma força resultante, esse corpo de massa m, logo ele vai adquirir uma aceleração. O que a aceleração faz com o corpo? Ou ele vai fazer a velocidade aumentar ou vai fazer a velocidade diminuir, em taxas iguais, Então, pessoal, força resultante é a massa vezes aceleração. Você aplicou uma força resultante diferente de zero em um corpo, Por exemplo, você tem um corpo, você aplica para a direita uma força de 5 newtons, uma força para a esquerda de 4 newtons, a força resultante aí é 1 newton para a direita. Então, esse corpo vai estar acelerado. Você, para saber o valor da aceleração, precisa jogar na equação. F é igual a ma. Tudo bem? Então, a gente já aprendeu a primeira e a segunda. A primeira, ou a força resultante nula, o corpo está parado ou com velocidade constante. Segunda lei de Newton. Se a força resultante não é nula, ele está acelerado. Ok, pessoal? Então, olha só. Você tem um corpo de massa m, um conjunto aí, e você aplica uma força F, logo esse corpo vai adquirir uma aceleração na direção e sentido da força resultante, tudo bem? F é igual a ma. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a terceira lei de Newton, ação e reação. Se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B exerce sobre o corpo A uma força de mesmo módulo e direção, mas de sentido oposto. Note que para ser um par ação e reação, as forças devem atuar em corpos diferentes. Ela é muito útil quando estamos resolvendo problemas de mais de um corpo. Por exemplo, sistemas de blocos. Pessoal, para ter ação e reação, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, que se você vai aplicar força em um corpo, esse corpo vai reagir com uma força de mesmo valor, só que em sentido contrário. E são forças que agem em corpos diferentes. Isso é ação e reação. Por exemplo, foguete. O foguete ele empurra o combustível, o gás, para fora e ele é lançado para cima, na direção do seu movimento, no sentido do seu movimento, por ação e reação. Então, também temos mais 3 casos aí para ser falado. É uma pessoa caminhando. Uma pessoa caminhando, ela exerce uma força no sentido, no chão. O chão exerce uma força no sentido contrário, de igual valor. É assim que as pessoas andam. A Terra e uma maçã, Isaac Newton, maçã. Então, a Terra atrai a maçã com a mesma força que a maçã atrai a Terra. Só que, como a massa da maçã é muito menor que a Terra, quem vai adquirir maior aceleração é a maçã. Isso a gente vai falar em aplicações das leis de Newton, mais para frente. Ao atirar com uma arma, ao disparar com uma arma, você tem o coice, ação e reação. A arma lança o projétil para frente e ela é lançada em sentido contrário. Tudo bem, pessoal? Então, a ação e reação. Aplicou uma força no sentido, você vai receber uma força no sentido contrário de igual valor. Valeu, pessoal. Até a próxima.